Fala, minha torcida gloriosa, mais informações do nosso Botafogo, novidades aqui. Infelizmente, o Wendel, nosso meio-campista aí que vinha para elevar o nível do meio de campo do Botafogo, não vai ir mais para o Botafogo, já estava tudo certo, inclusive já estava no Rio de Janeiro, preparando um negócio de mudanças. Então, por questões geopolíticas, infelizmente, ele não vai mais vestir a camisa do Botafogo. Vocês vão entender já sobre isso, né? Mas primeiramente, eu quero pedir para você que não é inscrito, se inscrever, deixar o like, compartilhar, né, pessoal? Então, por favor, não saia do vídeo, acompanhe a matéria do GE completinha e na sequência volto para falar para vocês sobre essa novidade aí, né, infelizmente. Vamos falar também sobre o Cristiano Ronaldo e outras coisas aí que vocês vão saber já o que é, tá? Então eu já volto com vocês. Também pela Copa do Brasil, o Botafogo joga contra o Capital, esse jogo amanhã, 9h30 da noite, você vai ver ao vivo no Sport TV. Fala com o Jupa. Jupa, Botafogo venceu o Sapecum 4-0 aqui no Rio de Janeiro, tá bem tranquilo para esse jogo de volta. Então deve ter um time aí com muita gente diferente, né? É isso aí, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora, que time será esse? O Renato Paiva só vai definir depois do treino dessa tarde aqui no centro de treinamento do clube. Ele já não teria alguns titulares que estão se recuperando de lesão, o Barbosa, o Savarino, o Matheus Martins, e deve preservar outros que vêm aí numa pegada forte, uma sequência de jogos, como o Gregory e o Marlon Freitas. Nesse caso, Patrick de Paula e o Alan devem ganhar uma oportunidade. Agora, Escobar, uma notícia de última hora. O Botafogo comunicou que encerrou o contrato com o meia Wendel em comum acordo com o Zenit da Rússia. O Wendel se apresentaria na janela de transferências de meio de ano. E o motivo foi o seguinte: os proprietários do Zenit foram incluídos numa lista de sanções internacionais, o que pela lei dos Estados Unidos impediria qualquer transação com o clube russo. Como o John Textor, o acionista majoritário da SAF do Botafogo, é norte-americano, o Botafogo resolveu desistir do negócio, agradeceu ao Wendel, ao Zenit e disse que segue no mercado em busca de novos reforços. Escobar. Que loucura isso aí, Fábio Jupa. Guerra de Sansão. Não é Foi dormir sonhando com o CR7. Sansão pra Acordou mim sem é o o coelho Wendel. da Mônica. Aí vem negócio de guerra. O que aconteceu? O Botafogo divulgou ainda há pouco, através de uma nota, que em comum acordo com o Zenit, que é aquele time lá da Rússia, né, que tá com aquela guerra da Rússia, né, firmou o término do contrato do volante Wendel, que nem chegou. Mas ele já estava tratando o negócio, já estava no Rio, já estava tudo certo, já colocou foto com a camisa do Fogão, já estava o torcedor, eu já estava animadíssima. E aí ele já estava tudo ok, porque já ia ter uma janela e o Wendel já ia se apresentar. Perfeito. Só que aí o Zenit e o Botafogo entraram em comum acordo e ele não vem mais. Venê, o que aconteceu? Explica pro povo, que o povo tá meio confuso. Não, eu preciso ser justo, já que o Botafogo soltou nota oficial após a gente publicar a informação. Eu vou era um ler... drone seu? Era um drone nosso. Era um drone eu vou de ler Venê Casagrande. exatamente o que o Botafogo botou para não ter nenhum problema com interpretação. Sim, claro. Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede por lei dos Estados Unidos qualquer transação com a equipe. Lembrando que o John Textor é americano, Sim. Ou seja, por conta disso, obviamente, o Botafogo não poderia fazer negócio porque é o John Textor está fazendo, que é o proprietário da SAF do Botafogo. Infelizmente, é lamentar. E assim, lamentar para todo mundo, para a torcida do Botafogo, para a diretoria do Botafogo, que vai ter que buscar um outro jogador para essa posição, e lamentar também para o jogador, porque o jogador estava tão animado quanto vocês, torcedores do Sim. Botafogo. Ele estava muito animado. A informação que eu tenho, o cara estava muito ansioso, inclusive tentou vir antes do tempo para cá, se apresentar antes do tempo. Ele não estava mais tão feliz lá, não está mais tão feliz lá, e estava tendo a oportunidade de voltar para a casa dele, que é o Rio de Janeiro. Então, agora é lamentável. Na nota, eu não sei se você sentiu isso, Venê, mas havia uma conversa muito amistosa entre o Zenit e o Botafogo, né? Porque o problema, na verdade, não foi da relação dos dois clubes. O negócio foi de questões geopolíticas. Eu peço perdão... Eu posso dar um exemplo, só para o torcedor de casa entender? Recentemente, o Red Bull Bragantino não fez negócio com o Zenit por conta disso. Porque o Red Bull Bragantino a gente sabe que é comandado também por uma empresa que ele chegou e falou, não, a gente não vai fazer negócio com o clube russo por conta disso. E aí um jogador, para sair do Red Bull Bragantino, sabe o que fez? O próprio jogador, na verdade, os empresários, pagaram a multa rescisória e aí só depois esse jogador foi negociado com o Zenit. Eu peço perdão aos professores de geografia, que eu não sou muito boa nisso, mas para o nosso público entender mais ou menos e não ficar meio confuso, que o povo não está entendendo muito bem, para quem não entende desse assunto. Não existe só uma guerra de você dar o tiro no outro e matar o outro. Existem vários tipos de guerra.
a Guerra Fria, que já aconteceu entre a própria Rússia e os Estados Unidos, vamos ver quem tem mais poder. E eu vou na Lua, eu também vou, eu tenho essa nave, eu também tenho. Uma guerra de poder, né? Quando você quer mostrar quem tem mais poder. É uma Guerra Fria. E uma guerra de sanções é quando você... a gente tá brigando aqui, a gente não se resolveu, então vamos fazer o seguinte... Você não vai ter no meu país nada que seja do seu país. Sim. E nem eu vou ter no seu. Então, por exemplo, as marcas, as coisas, as transações de um país e outro, elas passam a não poder acontecer. E o John Textor, ele é americano. Então, por ele ser americano e a Rússia é dona do Zenit, né? E os empresários lá da empresa do... É o Gazprom. Exato. Gazprom é uma das maiores empresas de gás da Rússia, multimilionária e patrocinadora máxima do Zenit. Eles, da Rússia, que estariam negociando com um americano, que é o John. Sim. E por ser um russo e um americano, não pode. É uma questão de lei, uma questão de guerra de sanções. Inclusive, o Zenit não participa de outros campeonatos por conta da guerra. Por exemplo, Exato. o Zenit só está jogando campeonato interno na Rússia. A FIFA não não joga uma permite. Champions League, por Exato. exemplo, exatamente. O que é muito ruim para os jogadores que estão lá. Porque eles podem ter dinheiro, mas a visibilidade que antes eles E a tinham... Rússia não joga Copa também. isso. Não joga Exatamente. Copa. Não joga eliminatória, por conta não da joga nenhuma FIFA, que a competição. FIFA já se posicionou em Sim. relação a isso. E aí, nessa questão de guerra de sanção, tem aquela marca de hambúrguer muito famosa, que é americana, e não pode estar dentro mais da Rússia. pode, porque agora é assim, não podemos mais negociar com eles. Aí cria uma guerra de sanção. Então, por isso que... Eu peço perdão, eu acho que eu fui bem didática aqui. Esclareceu Professor certinho. de Geografia, um beijo pra vocês. Olha só, vale lembrar, o Duqueiroz, no ano passado, ele estava acertado com o Vasco. Ele era do Zenit. E o Sim. Vasco não pôde contratar ele porque a 777 era americana. É isso. Exato. E nós comentamos até isso. Exato. Ai, Não vai não! Ele não vai não! Pô, eu fico me tava colocando já no lugar animada dele, com cara. você, cara. Perdeu um bom Vou te jogador. falar que pra ele Não deve vai ter sido não! horrível. Ele não vai não! Excelente jogador. Tá, galera, então vamos começar aqui falando sobre o Cristiano Ronaldo. Bom, Cristiano Ronaldo, sem dúvida, é o jogador com mais visibilidade no mundo, né? Se colocar ali ele, entre outros... Cara, o homem é uma máquina de marketing, tá? Então, assim, o Botafogo, iniciando as tratativas para trazer o jogador, deve pensar atualmente no salário. Acredito que só é para o Mundial, pode ser que tenha algumas questões ali diferentes e tal, mas, cara, o salário do Cristiano Ronaldo hoje chega a 100 milhões de reais por mês no Al Nassr. Cara, é muita grana, velho. É muita grana. Então, pra você ver o nível que o futebol brasileiro tem, para o nível lá das Arábias pra lá, cara, questões de dinheiro, eles não brincam não, cara. É muita grana eles têm mesmo, tá? Então, assim, é uma questão muito difícil, né? Inclusive, teve boatos aí que o Textor negou sobre o Cristiano Ronaldo, porém a gente sabe que o Textor tem uma cartinha na manga sempre, né? O Textor não quer estar divulgando. Então, assim, para um clube brasileiro trazer o Cristiano Ronaldo para o Super Mundial, pode ser que o Botafogo consiga, tá? Mas para passar 6 meses até o fim do ano aí para brigar por uma Libertadores, uma Copa do Brasil, cara, isso aí eu tô começando a desacreditar. Sabe por quê? Cara, 100 milhões de reais é muita grana, velho. É muito dinheiro. Então, assim, ele não abriria mão de ganhar 95 milhões de reais para ganhar 5 milhões de Botafogo ou em qualquer clube brasileiro. O que já seria muito fora do padrão de salários do futebol brasileiro, cara. Né? O salário do futebol brasileiro já vai em 400 mil, 500 mil, a 1 milhão, 1 milhão e meio. Cara, é isso. Tá? Se eu não me engano, o salário mais alto, acredito que seja o do Gabriel Barbosa, do Cruzeiro. Né? Mas mesmo assim, cara, é muito fora dos padrões de futebol brasileiro. Então, para ganhar 100 milhões para disputar o Campeonato Brasileiro, cara, nenhum clube vai trazer esse homem não, tá? Mas tem aquela questão, o Botafogo tá buscando uma parceria com o Al Nassr, né? E pode ser que o Botafogo feche com o Wesley para o resto da temporada, e isso pode acontecer, tá, galera? Isso aí sem dúvidas aí, é realidade. Mas Cristiano Ronaldo, Botafogo, pode ser que o Botafogo feche apenas para o Super Mundial com a tratativa que depois ele possa ir para o Palace. Então já vi boatos que possa acontecer isso. Ele vir para disputar apenas o Mundial, o Botafogo paga um certo valorzinho ele ali, simbólico, né? Porque 100 milhões de reais, meu amigo, para um jogador é muita grana, velho. Então assim, aquele valorzinho simbólico e depois ele vai para o Palace, tá? Então ele vai ganhar um agradozinho só para jogar os jogos pelo Botafogo, vai treinar com a equipe. Então vamos esperar sobre isso aí. Agora vamos falar, cara, Cara, assim, meu amigo, é coisas que não dá para entender o que acontece com o Botafogo, ó. O Zenit e Botafogo decidem romper acordo e o Wendel segue no clube russo. Cara, ó, Zenit e Botafogo romperam um acordo, tá? De transferências
Meu Deus, cara, é até difícil de ler isso aqui, cara. Ó, pelo volante Wendel, que permanecerá na Rússia. A informação do portal russo, né? Sport Express. O jornalista Vanderlei Casagrande também publicou uma notícia posteriormente. Então, assim, segundo o jornal Sport Express, os problemas financeiros envolvendo a holding de John Textor impediram a transferência, estimada em 20 milhões de euros. O Wendel está no Brasil, mas vai retornar a São Petersburgo para recuperar sua lesão na coxa. Então, assim, o Botafogo também emitiu uma nota oficial explicando por questões geopolíticas impediram a conclusão do negócio. Cara, é loucura, velho, é loucura. Então, assim, o Botafogo tá no mercado atrás de meio campo agora, né, cara? O Botafogo, cara, eu acredito assim também que tudo tem um propósito, sabe? Então, se o Wendel não vem, é porque tem algum motivo maior que fez com que ele não viesse. Agora, por questões geopolíticas, é muito complicado, cara. Eu jurava que eu achava que era por causa do negócio lá das pancadarias de chumbo lá pra lá. Eu achava que seria isso, né? Mas dizem que é questões do... sei lá, não entendi. Ó, o Botafogo comunicou que em um acordo comum com o Zenit firmou o término do contrato com o volante Wendel, que estava acertado para se apresentar no clube na janela de transferências de meio de ano. Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais. Ah, entendi agora. Então, proprietários do clube russo que estão impedidos de fazer esse tipo de transferência, tá, gente? Então, muito provavelmente aí, né, tem a ver com o Bang Bang lá, né? O que impede por lei dos Estados Unidos que qualquer transação com a equipe, especialmente considerando que John Textor, acionista majoritário da SAF do Botafogo, é um cidadão norte-americano. Cara, então assim, infelizmente, o Botafogo agora, cara, eu não sei, né, velho? Não tem nem o que falar, cara. O que é que eu vou dizer aqui pra vocês? Dizer que vai esperar até o... Aí eu vou falar pra vocês aqui, ó. O Flamengo já cresce o olho, tá bom? Pra 2020, como é que fala? 2026. Então o Flamengo já fica dele, ó, vamos pegar aquele cara ali que já sabe o valor dele, já o time facilitou lá. Mas o Botafogo pode resolver essa situação e em 2026 trazer o jogador. O que é muito difícil. Então, cara, pensando nisso aí, provavelmente o Wendel não vem. O Wendel, o Bitelo também não vem, né, velho? Então, infelizmente é isso, cara. Infelizmente é isso. Não dá nem pra comentar muito sobre, né? Porque é complicado, tá, galera? Explicar aqui. E, cara, inclusive, ele já tinha até falado que não voltaria mais pra Rússia e tal. Já tava resolvendo as coisas dele por aqui pra ficar no Brasil. E o Botafogo agora aconteceu isso. E sem falar agora que outra coisa, tá, galera? Notícia boa também. Savarino está recuperado e deve ser convocado para a próxima data FIFA, né? Na próxima data FIFA pela Venezuela. Tá? Então, essas informações que eu tenho para trazer para vocês agora nesse fim de vídeo, tá, galera? Então, esperamos notícias boas. O Botafogo está no mercado trazer jogadores, meio campo. Então, assim, foi uma pedra no sapato, infelizmente, agora de última hora. Então, o Botafogo vai ter que mexer ali as perninhas ali para trazer jogadores à altura. Tá? Então, esse é mais um vídeo e é nóis.